transmissão ao vivo pela internet, pelo Aurélio Roble e pela comunitária Vida Nova, né? Nós estamos faltando um minutinho, mas vamos aproveitar, fazer esse minutinho, já fazer a nossa prece, né? Falarmos com Deus. Hoje nós temos vários motivos para agradecer. Agradecer a Deus pelos pais, né? Hoje é dia dos pais, né? Dia 13 de agosto, ou seja, o segundo domingo de agosto, né? Que sempre acontece no segundo domingo de agosto, o dia dos pais. E nós falávamos aqui no começo, né? Que em certos países já não se comemora nem o dia do pai, nem o dia da mãe. Se comemora o dia da família, porque pai ou mãe se entende uma trilogia, né? Tem que ter o pai, tem que ter a mãe e tem que ter os filhos, porque senão não há nem dia dos pais, nem dia das mães, né? Então já se aproveita, se comemora também a avó. E nós vamos agradecer, né? Também pela família que temos, né? Então vamos dizer de coração: Divino Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo dia, embora a data seja uma data convencionada pela sociedade, pela humanidade, mas hoje é o dia dos pais, né? O pai é uma representatividade, né? E muito importante. Então, obrigado por isso. Obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Seja pelo Aurélio Roble, seja pela comunitária Vida Nova. Mais uma transmissão, mais um domingo, né? E nós queremos, antes de iniciar a nossa palestra, dizer a respeito do dia dos pais. Eu postei algo agora há pouco no meu grupo, né? Eu postei algo a respeito do pai. O pai, num tempo, o pai era uma representação absoluta. Ele mandava, né? Acreditem vocês que eu cheguei a conhecer não, sei da existência de um pai que não estudava os filhos porque achava que os filhos deveriam ser sempre subordinados ao pai, né? Subordinado ao pai. Na visão espírita, nós sabemos que os filhos têm que ser a melhoria da espécie, é a continuidade. O pai hoje, ele tem por obrigação de encaminhar os filhos na primeira infância, nas primeiras noções da vida social, da vida para a presente encarnação. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser sempre absoluto e sobrepujar os filhos. Não, ele tem que saber que ele tem a obrigação de orientar a família, sim, mas não é aquele termo mandar, impor, porque os filhos, hoje, eles dão o seu grito de independência, de habilitação muito cedo, não é verdade? Eles dão o grito de habilitação muito cedo. E a gente, pela visão espírita, a gente sabe que o pai apenas tem esse dever de orientador nos primeiros anos da vida neste plano físico. Mas depois ele tem que ouvir o filho, porque o espírito, diríamos assim, o espírito não tem idade, mas para nossas análises, o espírito
ele pode ser muito mais velho que o do pai. Ele pode trazer mais experiência do que o pai. É um espírito que já viveu há muito tempo e pode estar muito à frente, moral e intelectualmente, do pai. Então, é lógico, o pai tem aquele dever de orientador, tem aquele dever de sondar as tendências do filho e encaminhar e procurar endireitar as tendências quando elas não forem satisfatórias ou quando não forem boas. Não, isso não quer dizer exigir dos filhos que sejam aquela sumidade, mas encaminhá-lo para que se transforme uma pessoa de bem, um homem, uma mulher de bem, honrada, né? Agora, a tendência, a evolução intelectual de cada um é própria, é pessoal. Bom, gente, mas não vamos falar do dia mais dos pais, né? Mas não poderíamos deixar de fazer essa homenagem, né? Hoje, a gente vai sair do livro dos Espíritos, né? A gente não vai falar do livro dos Espíritos, porque nós acabamos de falar o capítulo 3, né, do segundo livro, ou seja, da segunda parte do livro dos Espíritos, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Vamos falar, trocar em miúdo, a morte, né? O fato de todos nós, fisicamente, vamos morrer. Espiritualmente, nós vamos retornar para o mundo espiritual, que é o mundo de origem. Mas, como a gente sabe, o livro dos Espíritos, ele é o livro fundamental, o primeiro livro em cuja base se assenta todo o edifício da doutrina espírita. Todo que sai para a doutrina espírita, todo conhecimento, ela tem a base naquilo que os espíritos passaram para Kardec no livro dos Espíritos. Mas, no livro dos Espíritos, a mensagem foi dita de forma geral, de um modo geral. E tem coisas que os outros livros desenvolveram. Tanto que, vamos esclarecer, do livro dos Espíritos, a primeira parte que está lá dos elementos gerais do universo, surgiu o último livro do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros que Kardec desenvolveria mais tarde, que é a Gênese. Da segunda parte, que fala da vida espírita, né? Ou da existência dos espíritos, e a vida e a atuação, saiu o livro dos médiuns, né? Da terceira parte, que fala das leis morais, né? Das leis morais, ou as leis de Deus, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, né? Da quarta parte, que fala das esperanças e consolações, das leis, daquilo que nos espera no mundo espiritual, terminada essa vida física, saiu o livro Céu e Inferno. E o livro Céu e Inferno, ele é uma comprovação de tudo aquilo que se falou, principalmente quando se fala da vida espírita. É uma comprovação, porque no livro Céu e Inferno, Kardec faz na primeira parte uma descrição geral, né, falando que eu até trouxe o livro o Céu e Inferno aqui. Aliás, eu penso que trouxe, não trouxe. Então fico... Aliás, eu não penso que trouxe, eu trouxe mesmo, é que eu não lembrei que eu já tinha colocado ele aqui na mesa.
eu vou fazer questão de ler para vocês os títulos, não, as partes do livro Céu e Inferno, para mostrar a importância do céu e inferno, né? Na primeira parte, ele diz o seguinte capítulo: por vir e o nada, aquilo que as teorias formaram, o temor da morte. Segundo o capítulo 3, o céu. Capítulo 4, o inferno. Capítulo 5, o purgatório. São tudo sobre teorias que tem aí. Tem vários subtítulos, cada capítulo desse, né? A doutrina das penas eternas. As penas futuras, segundo o Espiritismo. Os anjos. Os demônios. Para vocês verem como é importante. A intervenção dos demônios nas modernas manifestações. É proibido invocar os mortos, porque são teorias que as outras religiões têm. Então Kardec faz. E na segunda parte, se na primeira parte fala da doutrina em si, na segunda parte fala dos exemplos, né? Mas ele encabeça esse exemplo no capítulo 1, que é o que nós vamos começar hoje. Nós vamos falar aqui 2 ou 3 exposições, porque é longo o capítulo. Então, o Kardec, ele evocou os espíritos que haviam desencarnados, e os recém-desencarnados, às vezes 1, 2 dias depois de desencarnado, Kardec já evocou. Então, na primeira parte tem uma série, né, de umas 10 comunicações de espíritos felizes, espíritos que partiram já bem. Depois, na outra parte, tem os espíritos em condições medianas. Nem são tão bons, perfeitos, né, felizes, mas também não são tão infelizes. Aí depois vem os espíritos sofredores. É o que a gente vê constantemente nas nossas reuniões de terça-feira, né, nas nossas comunicações. Depois ele evocou os espíritos suicidas. Então é interessante, né? E depois ele evocou os criminosos arrependidos. Os criminosos arrependidos. E ele evocou como espíritos, né, os espíritos endurecidos. Aqueles espíritos que eram aqui, né, quando homem, eles eram turrão, teimosos e achavam que era aquilo e aquilo. Será que eles se modificaram porque passaram do outro lado? Não, não se modificaram, não. Eles continuam endurecidos. Até que as provas, os sofrimentos, o câncer, e ele deixa de ser endurecido. E depois, pasme, ele evocou espíritos de pessoas encarnadas. Esse que se chama expiações terrestres, espíritos que estavam encarnados e em condições difíceis, mas ele evocou. Será que esses espíritos têm condição? Nem todos, né? Mas aqueles que tinham condição, ele evocou. Eu tive a oportunidade de ler quase que 100% desse livro, dessas comunicações, lá no programa. Aliás, eu selecionei cada bloco, eu selecionei algumas comunicações. Ler no programa Sinal Verde, que a gente apresenta todas as quinta-feiras, né? No caso, eu apresento o módulo Justiça Divina, que é baseado nesse livro, porque esse livro é o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Então,
eu fiz questão de estudar, mas é um livro que eu recomendo estudar, tem conhecimento muito importante. Lógico que dá a impressão, né, de início, dá a impressão de ser uma curiosidade, né, de ser curiosidade, saber como os espíritos estão. Não, ele é necessário, não é apenas uma curiosidade. Satisfaz, em muitos casos, muita gente vai ler por curiosidade mesmo, não resta dúvida. Mas ela é uma informação interessante para nós sabermos o que pode nos aguardar do outro lado, como a nossa influência, a nossa vivência ou o nosso comportamento influenciam no outro lado da vida, após nós desencarnarmos. Então vamos aqui ao nosso texto de hoje. Então vamos falar sobre a passagem. E esse capítulo ele tem 15 itens, e os itens mais ou menos longos. É lógico que não dá para falar, mas não dá para deixar de falar tudo. Não dá para falar tudo num dia só, mas não dá para deixar... que a gente está propondo aqui um estudo para nós a gente compreender, para termos a noção. Então vamos lá. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem para a outra vida. Que mesmo a gente tendo certeza da vida, todo mundo tem uma preocupação. Alguém aqui tem medo de morrer, não? Ou quem não tem medo de morrer? Eu vou fazer a pergunta. Quem não tiver medo de morrer, né? É lógico que não deve ter medo, né? Eu costumo dizer que não tenho medo, mas não deixa de ter uma preocupação. Como será esse momento? Será de uma facilidade? Será angustioso? Será doloroso? Será aflitivo? Ou será um paraíso? Depende, né? Então, há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da passagem. Por isso se inquietam com a razão, se inquieta em razão, visto que ninguém foge da lei fatal dessa transição. Quer dizer, ninguém vai fugir da morte. Seja dia, mais um dia, menos dia, todos vocês vão, né? Todos nós. A gente pensa sempre nos outros, mas eu brinquei falando todos vocês, porque todo mundo pensa na morte do outro, mas ele na dele ele não quer nem saber, né? Então, todo mundo, ninguém foge. E podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo. Podemos dispensar uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderia suavizá-la. E se ela for dolorosa, nem a fortuna, nem o poder, nem o nome não vai evitar que seja doloroso. A gente tem visto quantas pessoas que são o bambambam aqui, na hora da morte, tem uma morte difícil, né? Nem todos, né? Varia. Morte não é igual para todo mundo. Então vamos lá. Vendo-se a calma de alguns moribundos, né? De alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem descreverá
o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo, quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Porque nem a ciência nem a religião, de um modo geral, as religiões não falam nada, né? Como ele diz, ela se cala, né? Se cala. E calam-se porque lhes faltam conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Portanto, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos umbrais da vida material. O espiritismo é o traço entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Quer dizer, a ciência quando morreu. Para a ciência, acabou. Para nossas ciências fisiológicas, né? Anatômica, biológica e etc, etc. Morreu, acabou. Agora, ciências psíquicas já começam a estudar alguma coisa além, né? Mas as ciências físicas no umbral na porta da morte, né? Como elas começaram no umbral da entrada, ou seja, o nascimento. Elas começam no nascimento do corpo, né? Ou no processo de gestação, da fecundação, né? E termina no último suspiro. Enterrou o corpo, enterrou tudo, enterrou a vida. As religiões também param no umbral da vida espiritual, porque elas não falam. Ela só tem tem duas alternativas, duas alternativas na religião católica. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Vai ser feliz. A religião católica tem uma variante que tem o purgatório, né, que nós falamos, né? Para as religiões evangélicas, de um modo geral, morreu, não acabou, mas vai se dormir e aguardar o dia do juízo. Não se fala nada. Mas, no entanto, os fenômenos, os acontecimentos, a visão que muita gente tem de pessoas que já morreram, mesmo sendo ou não espírita, admitindo ou não, muita gente tem se deparado com o fenômeno de ver, de pressentir o seu familiar ao lado dele, né? Ao lado dele. Isso, mas não se sabe explicar. Pelas religiões não se sabe, porque se fecha nas teorias que os líderes, que os pensadores religiosos estabeleceram, ou então se encerra cegamente nos textos bíblicos. E, aliás, os textos bíblicos, mesmo nos textos bíblicos, dá para se ter noção da vida. Porém, se fecha, né, na interpretação própria. Então, não se tem. Agora, a doutrina espírita, por esses fatos que eu já citei, né, que a gente já entende, já sabe que existe a vida, e pela dedução, né, da justiça divina, a doutrina espírita já abre um leque para nós sabermos o que é a vida, o que é a passagem desta para outra vida. Até aí tudo bem, gente?
Então vamos ver agora falar do fenômeno da morte propriamente dita. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta as sensações de dor e de prazer. Então, morreu o corpo. Vamos falar de morte porque o corpo morre mesmo, né? O corpo, o homem morre, mas o espírito continua. Então o corpo morreu, ele fica inerte. Você pode cortar o corpo à vontade, né? Desligou o espírito, ele não transmite. Então, o prazer e a dor, quem vai sentir daí em diante é o espírito. Então ele tem essa sensação. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma e por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo que sofre, pois este não é mais que um instrumento da dor. Aquela é paciente. Após a morte, separada a alma do corpo, pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por insulada, nada experimenta, né? Nada experimenta da destruição orgânica. Bom, vamos dizer o seguinte: o corpo, quem sente, que nem, por exemplo, eu dei um apertão aqui, ai, será que foi meu corpo que sentiu? A sensação foi produzida no corpo, mas quem sentiu foi eu, espírito. Senti esse apertão que está doendo. Estou sendo meio bruto comigo, né? Está doendo. Então quem está sentindo sou eu como espírito. Eu, Aurélio, homem, não estou sentindo, mas como espírito, eu, ser sensitivo, pensante, inteligente, mais ou menos, né? Mas somos inteligentes, não resta dúvida. Inteligente, sou eu quem está sentindo. Sou eu, espírito. Mas tanto é que o dia que eu me separar desse corpo, pode fazer o que fizer. Bom, eu tive uma experiência há pouco tempo. Orlinto, não sei se você teve anestesia geral, Orlinto? Bom, então teve uma experiência. Na anestesia geral, se desliga toda a sensação do cérebro. Toda a sensação do cérebro. Você não sente nada o que faz o corpo. Imagina o cara meter uma motosserra daqui até aqui, cortar todo esse externo, pegar e colocar uns ganchos, como se fosse aqueles ganchos de açougue, abrir o peito da gente, tirar o coração para fora, cortar o coração, tirar a válvula e colocar outra válvula, e ainda pegar e mexer nas 3 veias que colocaram o ponto de safena. Eu não senti nada. Daí eu felizmente, né, eu conto isso para vocês, que eu tive uma graça, que eu dormi antes de entrar na sala de cirurgia, gente. Antes de entrar no centro cirúrgico, eu dormi. Parece que a espiritualidade já me desligaram, viu? A espiritualidade já me desligou. Mas fui desligado. Eu dormi, não vi entrar nada. Muita gente diz que vê anestesia, diz que a anestesia dói, as picadas da anestesia. Eu não senti nada. Daí a pouquinho eu acordei, perguntei para a enfermeira: escuta, vão me operar? Ela falou assim: só faz um pouquinho mais, faz alguns minutinhos, um pouquinho mais de 10 horas que o senhor já foi operado.
que já tinha terminado a operação. Isso foi despertar depois de 11 horas de eu ter entrado nos 11 horas, quase 12 horas de eu entrar no... Não senti nada, não passou nada, porque se fez no corpo. Pode ser que espiritualmente eu tenha visto, mas como meu cérebro está desligado, eu não registrei nada para lembrar, né? Pode ser que um dia, quando eu estiver na condição de espírito, eu até lembre e veja até o quadro que aconteceu comigo durante a cirurgia, né? Isso é uma prova que quando nós morremos, o cérebro desliga e nós não vemos nada, né? Então a alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte, né? Ele se torna como ela, mais do que se torna como ela, não mais do que uma só entidade, né? Nem mesmo pode conceber uma sem o outro, né? Durante a vida, o fluido perispirítico penetra no corpo e todas as suas partes servem de veículo da sensação física da alma, do mesmo modo como este, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige o seu sentimento. Bom, eu gostaria de ter trazido aqui um desenho, mas eu não achei, e achei um desenho para que a gente entendesse. Imaginemos um sol com seus raios incidindo em cada parte do universo, né? Em cada parte da Terra, do globo terrestre, né? Imaginemos. Ele está dando vida a mais diferentes vidas que existem no planeta físico. Vocês sabem disso, né? O desenho seria próprio, né? Ele está dando vida. O perispírito, que é o envoltório do espírito, não fica dentro do corpo. O espírito também não fica dentro do corpo, ele fica externo, né? A via perispírito, ele está ligado, tem um fio, um sensor ligado em cada órgão do nosso corpo. A gente imaginando, a gente acha que temos 4, 5 órgãos, mas temos dezenas de órgãos, né, no nosso corpo, que estão ligados ao perispírito. É uma sensação. E o espírito comanda os sentimentos, os movimentos, através do perispírito, mas recebe através do perispírito a sensação de cada órgão. Se não fosse assim, se ele sentisse de um modo geral, como ele ia saber se o que está tendo problema é o fígado, se o que está tendo problema é o coração, que está tendo problema é o dedão, que está tendo problema lá na cabeça, na última pele da cabeça, né? Só no cabelo, porque o cabelo é insensível, né? Mas saber, então cada órgão está ligado, por isso nós sabemos qual é o mal que está ou qual é o órgão que está em função irregular e que está doendo ou que está dando mal-estar, certo? Isso aí. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une o corpo perispírito ao corpo, mas essa separação nunca é brusca.
O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, olha, de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado à molécula terrestre, né? A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito. Por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade, né, que apresente o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme a circunstância, a morte pode ser mais ou menos dolorosa, penosa, né? Essa circunstância é que nos cumpre examinar. Então, a separação, ela só é completa, ela não é um rompimento, a não ser em casos de acidente. Mas mesmo a separação ainda demora, né? Porque às vezes o corpo está, para nós, totalmente morto, mas ainda há ligação do perispírito. Mas isso é um outro caso para se analisar com muito mais tempo, né? Em caso de acidente, caso de morte. Acidente, entenda-se também homicídio e suicídio, viu? Não só acidente de trânsito, é aquele que faz com que a vida se interrompa bruscamente, né? Nós consideramos acidente. Então, mas na morte natural, normal, o perispírito vai se desprendendo órgão a órgão. É por isso que às vezes tem aqueles que a gente vê que vão e voltam, né? A morte, nós achamos que ele está morto, de repente ele apresenta um sinal de vida. Hoje a gente não tem mais essa experiência, porque os médicos, todo mundo quase que morre no hospital, né? Com raros casos, né? E os médicos não permitem que parentes, familiares vejam a morte do seu querido, né? Seu ente querido. Mas já se sabe disso, que muita gente parece que tem 7 vidas, como o gato, né? Vai e volta. É porque ainda existem órgãos. E por essa razão também que se aconselha, né, a não sepultar a pessoa logo que ela morre, né? Às vezes nas grandes pandemias se faz isso. Não, nessa pandemia nós já estávamos melhor preparados, mas quando houve a pandemia da gripe espanhola, pasme, se enterrou muita gente viva. Mas esse é outro caso, né? Alguma dúvida aí, gente? Então, estabeleçamos em primeiro lugar, aqui o Kardec falando, como princípio, os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então, ela vai citar 4 casos, mas dentro desses limites há uma infinidade de variantes. Não quer dizer que seja todo mundo desse jeito, mas porque varia muito. Aqui eu repetia. Se no momento em que se extingue, primeiro caso, se extingue a vida orgânica, da vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo,
a alma nada sentiria. Então, o primeiro caso, se nesse momento fosse completo, a alma nada sentiria, mas não é completo. Por isso que a alma sente as angústias da morte. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Aí, se nesse caso houver uma coesão, então se produz espécie de uma ruptura. Né? Às vezes que se diz, os laços do perispírito não se rompem, eles se desatam. É como se tivesse uma laçada, nós puxássemos uma ponta e desfaz o nó, né? Desfaz o nó. Mas se houver esse caso, existe essa sensação dolorosa na alma. Quarto, após eu falei do terceiro, deixa eu ver se eu não pulei um aqui. Sim, eu não falei, eu passei rápido. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. É um pequeno frêmito e já vai embora, né? Agora, se após a sensação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Então, se existir, ele pode, isto em pessoas bastante materializadas, como nós já vimos aí para trás. Ela pode haver uma ligação e existir aí um contato e o espírito sentir a decomposição do caso. Kardec fala no Livro dos Espíritos que é o caso de muitos suicidas, né? Que não se esgotou a vida orgânica e, consequentemente, é difícil esse desligamento desses pontos, de alguns pontos dos órgãos e o perispírito. E por isso, às vezes, eles sentem até os vermes roerem o seu corpo. Certos casos de suicídio. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa, né? E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Aqui eu coloquei uma observação por causa do nosso tempo, gente, mas vocês vão ter paciência, eu vou falar mais dois itens para eu encerrar essa colocação. Porque, então ele diz que é importante tudo que se fizer para ajudar o desprendimento do espírito, na hora da morte. A prece é muito importante. Nós não ficarmos apegados, não vai. Isso aumenta a sensação. Quando as pessoas ficam em cima chorando. O Simonetti nos dá uma colocação que eu acho interessante. A chamada melhora da morte. As pessoas estão tudo aí, graças a Deus ele melhorou. O pessoal vai até dormir, às vezes, se for à noite, né? Ou então relaxa, quando de repente a espiritualidade
e ele morre. Aí tu vai, mas ele estava tão bom, melhorou e morreu de repente. É a chamada melhora da morte. Faz isso para tirar a atenção, para tirar esses laços fluídicos que prejudicam tanto na hora da morte. Às vezes até conversar com a pessoa, meu amigo, chegou o seu momento, se entrega a Deus. Eu conversei com meu pai há algumas horas, conversei na madrugada, ele desencarnaria às 15 horas. Conversei com ele, olha, o senhor não acha que está se apegando tanto no seu corpo? E ele teve uma sensação, daí em diante ele entrou num estado assim, de quase dormência, vai desencarnar lá pelas 3 horas. Isso era umas 5 horas, quando eu falei. Aconteceu, demoraram 10 horas depois, mas o desencarne dele, né? E meu irmão preocupado, não vamos deixar de dar extremoção no meu pai. Eu estava sozinho com ele, eu conversei, tive coragem de conversar, e ele estava tão lúcido que ele me disse, então vocês oram por mim? Nós estamos orando, estamos vibrando. A gente queria o Senhor eternamente aqui, porém, a gente sabe que tudo tem seu dia. E o Senhor já está sofrendo, seu corpo já não tem mais condições. E o desencarne passou. Quer dizer, estou dando isso como experiência, mas não estou aconselhando ninguém a ter, porque isso depende da preparação, da maturidade, da coragem, ser cara de pau como eu sou. Eu fui, meus irmãos, até hoje, teve alguns que desencarnaram que até hoje não sabem, né? Do mundo espiritual você deve estar me escutando aqui. Se na passagem da vida corporal para a espiritual produz-se ainda um outro fenômeno capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente essas faculdades, neutralizando ao menos em parte a sensação. É como se disséssemos um estado de catalepsia, né? Em que tem catalepsia, aquela morte aparente, né? Do modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o seu estado, né? Então passa um estado de perturbação, de torpor. Mas da perturbação que acompanha o espírito a gente vai falar na próxima exposição. Se dizemos que quase nunca, porque há casos em que a alma pode, eu vou só ler isso aqui, pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar um tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um profundo sono e as ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar calmo para um ou ocorre-lhe sensação, ou contudo, nesse despertar calmo para um, ocorre-lhe sensações deliciosas e tétrico para outro. Para um, uma sensação deliciosa, para outro. Bom, gente, eu vou só ler isso aqui. O último alento quase nunca é doloroso,
uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, os estertores da agonia e depois a angústia da perturbação. Demos-nos pressa a afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penoso e prolongados serão os esforços nas ocasiões, tanto os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do caule, e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. Era isso que eu tinha para falar para você na manhã de hoje. Agora nós vamos para o passe. Desculpa, eu prolonguei um pouco, mas é que o assunto